Gente, eu queria já convidar os nossos palestrantes dessa noite, nosso pastor Renan Dias, Samuel Félix, que esteve com a gente hoje à tarde, Anderson Paz e o nosso candidato ao Sagrado Ministério. Fiquem à vontade, sentem-se aqui. Gente, boa noite mais uma vez. A gente está nesse momento terminando o nosso evento sobre cosmovisão cristã e as profissões. E a gente vai falar agora um pouco sobre vocação profissional. A visão da teologia reformada a respeito do assunto, a visão da nossa igreja a respeito desse assunto. E eu queria que vocês rapidamente se apresentassem, para quem não estava aí mais cedo, falassem um pouquinho. Meu nome é Samuel Félix, eu trabalho com... A profissão é motion designer, com animação, computação gráfica. Disney. Era do Giro. É basicamente isso, resumindo. Meu nome é Antônio. Sou candidato ao Sagrado Ministério. Vulgo CSM. Também. Eu sou Renan, pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. E eu sou Anderson. Seu bom. Prazer. Legal, gente, legal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente, um pouco sobre como a nossa doutrina reformada enxerga a vocação, como a teologia reformada vê a vocação profissional. Pode começar com o senhor, pastor. Comigo? Bem, boa noite, pessoal. Eu acho que é importante começar destacando de onde vem essa palavra vocação. Eu não sei se a gente já discutiu isso durante o dia. Se já... Não, né? Já? Não. Tá. Vocação vem do latim vocare e basicamente significa chamado. Os reformadores olhavam para o mundo como um teatro que deveria dar glórias a Deus. E dentro deste teatro, todos os cristãos têm participação ativa. Eles desempenham, cumprindo esse chamado, dando glórias a Deus, com aquilo que receberam do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas no nosso uso popular, atualmente, vocação é sinônimo de trabalho. No nosso caso, vocação é chamado para. Não é apenas eu fui convidado por alguém para trabalhar, logo eu trabalho. Não, eu trabalho porque eu sou chamado para isso. Eu desenvolvo o que Deus me permitiu, me colocou nas mãos, porque eu fui chamado para fazer isso para a glória dele. Eu acho que seria isso. Bem, oi, ok? Antônio é chamado ao Sagrado Ministério. Isso aí, para a glória de Deus. Também. Como diria o pastor de Cuiabá. Já descobriu o nome desse cara? Tem um processo aí. Não, gente, eu concordo plenamente com o que o nosso pastor fala. Graças a Deus, né? Porque... Candidato. É isso aí. Tem-se uma percepção errada no meio cristão, que só tem vocação aqueles que são separados ao ministério. Pedro vai dizer que cada crente tem um dom. E necessariamente esse dom não é só para a igreja, mas é para ele glorificar a Deus no mundo. Eu gosto muito, no livro amado Timóteo tem 2 capítulos dedicados aos puritanos. E como os puritanos pensavam vocação. Eles tinham a ideia que a profissão deles era um chamado, era algo designado por Deus. Então, por exemplo, o padeiro, ele seria o melhor padeiro para a glória de Deus. Aquele era o chamado dele,
desempenhar da melhor forma e com excelência a sua profissão e através dela glorificar a Deus. Esse é o pensamento sadio e bíblico quanto à vocação. Eu acho que também é bom colocar, você estava citando aí textos bíblicos e eu me lembrava de Êxodo, por exemplo, da construção do tabernáculo. O texto bíblico vai dizer que Deus capacitou pessoas para aquilo. Não só separou a tribo de Levi para adorar e conduzir a adoração, ele separou e dotou pessoas, artistas, para que eles pintassem, decorassem, fizessem do tabernáculo o lugar mais bonito e apropriado para a adoração. E Deus deu isso a eles. A gente viu nessa peça aqui pessoas que tinham seu trabalho, se converteram ao Senhor, né, entre aspas, e aí decidiram trabalhar dentro da igreja da mesma forma que trabalhavam lá fora. A pergunta é: eu sou um profissional comum, como eu posso entender chamado dessa perspectiva? Eu preciso, por exemplo, quando eu me converto, deixar o meu trabalho lá fora e fazer alguma coisa com os mesmos dons e talentos aqui na igreja? Nessa ideia de vocação, meu Deus, nessa ideia de vocação, como a gente poderia entender o glorificar a Deus lá fora? Eu acredito que a gente tem que levar em consideração a nossa cosmovisão. Veja, à medida que, quando nós somos convertidos por Deus, o centro religioso, que é o nosso coração, ele é redirecionado. Da apostasia, vai para a fé. Porém, a formação de uma cosmovisão leva tempo. Isso implica o seguinte: por mais que, em regra, você encontre pessoas que são profissionais, quando entram à fé cristã e entendem que ali elas têm que ter alguns aspectos morais redimidos, né? Até porque pode eventualmente pegar mal naquela comunidade, até porque todo mundo sabe que a igreja, as pessoas têm que viver coerentemente, moralmente. Mas para ele dar um passo além disso, para ele compreender de que aquele trabalho agora vai ter que servir para a glória de Deus e aspectos daquele trabalho terão de ser redimidos, a mentalidade dele precisa ser reformada, precisa ser transformada. E é nesse sentido que o reino de Deus ele vai avançando no coração, e ali a maneira como ele vê o seu trabalho, exerce seu trabalho, como fim último ele entende que é a glória de Deus. E daí ele vai começar a se perguntar: qual o impacto disso nos aspectos peculiares do meu trabalho? Então, eu acredito que, e esse foi uma grande contribuição dos reformados, diferentemente da teologia luterana, que não desenvolveu o aspecto social e político tão forte. Na época, as implicações no reino dos homens, por conta da doutrina dos dois reinos de Lutero, que fazia uma separação, né, do serviço que era dado a Deus na igreja e ao serviço que era dado ao Estado lá fora, por exemplo, ou na sua vida profissional. A fé cristã reformada, ela entende que quando você entra na vida de Deus, né, em Cristo Jesus, a sua vida ela é transformada, inclusive seu trabalho. Então, isso é um princípio máximo. Agora, as implicações disso vão sendo transformadas, vão sendo delineadas com o tempo. Isso leva, enfim, né, você se descobrir, pensar e refletir sobre o seu trabalho, qual o impacto dos ensinos bíblicos sobre os aspectos peculiares do seu trabalho, as decisões éticas, morais que você vai tomar no seu trabalho. Então, de certo modo, é um processo que vai sendo fomentado no coração, leva tempo, parte do coração, né? E eu repito o que eu falei ontem: coração entendendo-se como sede do intelecto, da vida religiosa, da vontade. Então todas essas coisas são moldadas por Deus e redirecionadas, e ali a cosmovisão, a racionalidade vai sendo transformada, né, com o tempo. Isso leva tempo, leva anos, né, da vida, e Deus vai sendo mais glorificado cada vez mais, né, em cada aspecto. Eu acrescentaria o seguinte, Anderson. Eu diria, voltando ao que Ian colocou, bem, essas pessoas que foram convertidas, que trazem suas profissões para dentro da igreja, devem fazer isso, devem ficar lá fora. Eu acho que não, elas devem continuar fazendo as mesmas coisas, trabalhando com as mesmas
desenvolvendo as mesmas tarefas, só que melhor. Isso vai levar tempo. Eu me lembro de William Wilberforce. Se você não o conhece, é um livretozinho, um livreto mesmo de Piper, se não me falha a memória, chama-se Maravilhosa Graça, e retrata a história de Wilberforce, um estadista inglês que lutou, se não me falha a memória, e vocês me corrijam, 40 anos pela abolição da escravatura. Ele se converteu e ele congregava com um homem chamado John Newton. E a primeira coisa que ele fez foi entregar a profissão dele nas mãos do pastor e dizer assim: pastor, eu quero ser um pregador, eu não quero mais ser um político. Ele disse: olha, pastor na igreja já tem, sou eu. Volte para a Câmara dos Comuns e lute, abrace uma causa que vai dar muita glória para Deus e morra por ela. E ele fez. Ele conseguiu a abolição da escravatura antes de morrer na Inglaterra, e meses depois, dias depois, não tenho a precisão da informação, mas pouco tempo depois da morte, caiu em todas as colônias da Inglaterra. Foi um homem usado por Deus que se colocou nas mãos do Senhor para fazer isso. Então você não deve parar de fazer o que você já faz. Você precisa fazer melhor. Ao mesmo tempo, Ian, ninguém precisa trazer todo o seu expertise, know-how ou profissão para dentro da igreja para forçar a igreja a ser igual à repartição, igual ao quartel, igual à empresa que você tem, porque não vai ser. E talvez você use elementos da sua profissão dentro da igreja, você contribua com causas pontuais dentro da igreja, mas muito mais você deve fazer lá fora. E dentro da igreja, o cristão, ao longo do caminho, como você colocou, ele não apenas vai entendendo trabalho cada vez melhor, mas ele vai se percebendo dentro do projeto de Deus, que é fazer discípulos. Então, engenheiro na igreja, bem, se ele ficar dependendo de uma oportunidade para construir um prédio, vai levar anos para que ele tenha participação, me entende? Mas se ele se envolver com a causa do discipulado, ele começa nos primeiros dias. Então, há coisas que eu devo fazer sempre e melhor para Deus lá no teatro de sua glória, e há tarefas que, por mais que você seja engenheiro, professor, advogado, a vida da igreja convida você a discipulado, a evangelização, a adoração coletiva, ao ensino da palavra. Quer você seja médico, advogado ou professor, na igreja você tem que se envolver com o discipulado, em alguma medida. Eu acho que vale a pena a gente entender um pouco por que a gente faz certas separações, sabe? Nós, da cultura ocidental, a gente tem uma herança do Evangelho, da herança da mentalidade grega, que fez uma separação entre sagrado e secular. Que o pensamento grego ia dizer que a gente, o que é sagrado, o trabalho que é sagrado é a posição de pastor, de pregador, de alguma função eclesiástica na igreja. E qualquer outro tipo de trabalho seria secular, entendeu? Então, consequentemente, da sexta para o sábado, você tem uma vida secular. Quantos daqui já nunca pensou assim em algum momento da vida? Da segunda para a sexta, a gente tem uma vida secular. Sábado e domingo, a gente tem uma vida santa na igreja. Então, a igreja brasileira, principalmente, ela tem essa herança. E é um trabalho que tem sido feito para quebrar com esse pensamento, porque, na verdade, como o Antônio falou, os reformadores pensavam que tudo, corandel, tudo diante da face de Deus. Então, a minha vida, o meu caminhar, tudo é para a glória de Deus. Então, por exemplo, eles faziam uma cadeira, a parte de baixo era tão bem feita como a parte de cima, porque era para a glória de Deus, e Deus vê tudo. Deus não só vê a parte que a gente senta, entendeu?
Então, na verdade, o fim de semana ele é o ponto alto da igreja, que é onde a gente celebra a reunião dos santos, celebrar o que Deus fez na nossa vida durante a semana. Então é uma coisa completa, não existe separação. Então, às vezes, a herança dessa separação fez a gente pensar também que a forma como eu, tendo um trabalho secular, por exemplo, eu trabalho numa papelaria, a forma de glorificar a Deus seria trabalhar tirando impressão das aulas da igreja, servindo a igreja. E não é bem assim, não é só isso. Glorificar a Deus com o meu trabalho é reconhecer os pontos que não condizem com os princípios e valores do reino, no meu dia a dia, remir e achar as brechas no meu dia a dia onde eu preciso remir. Entendeu? E Deus vai, Ele provê esses momentos. Não é só, acho que pregar, discipular, evangelizar, isso é a porta de entrada, isso é o básico. Eu acho que estabelecer o reino de Deus no seu trabalho é um conjunto de coisas. Não é você fazer, por exemplo, se você aluga carro, lá fora você vai alugar para a igreja. Não é. Entendeu? É fazer o raio-x e como alguém que aluga carro imitando a Cristo vai alugar a partir de agora. Assim, eu lembro de uma ocasião que eu tive a oportunidade que foi colocado em xeque. Eu estava fazendo um trabalho para o Chile, que era um vídeo de uma startup chilena. Em determinado momento no roteiro tinha a parte da evolução humana. A cena de evolução humana, tal, era uma startup de ciência. Então, para eles tudo a ver. Eu poderia simplesmente deixar passar. Mas ali era uma ótima oportunidade para eu colocar Deus no lugar. Aí eu chamei eles, e eu estava lidando com cientista, não entendia nada de ciência. Eu disse: galera, é o seguinte, às vezes vocês colocaram essa parte aqui no roteiro de evolução, mas a gente está falando de uma teoria. O que é que vocês querem passar? Então a gente quer falar sobre a humanidade. Eu falei: então vamos, por que a gente não coloca a diversidade da humanidade no lugar da evolução? Eu acho que condiz mais com o que vocês querem falar do que a evolução humana. Para eles, estavam só para eles seria mais só coerente, só uma questão de coerência, de mudar e ter mais a ver com o que eles queriam falar. Para mim, não. Para mim, eu estava tirando o poder de uma mentalidade errada, de uma ideia errada, estava destronando algo e colocando a criação divina, entendeu? Então é nesses momentos do nosso dia a dia que a gente diz glória a Deus, que a gente dá glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? É isso aí. Legal. Vocês estão falando muito sobre essa ideia de como os reformadores, né, enxergavam vocação e tal, etc. Mas eu queria que vocês, Renan, pode responder essa. O que mudou de lá para cá, né? Dos reformadores até hoje, o que realmente mudou nessa ideia de vocação? Como a modernidade enxerga? O que está errado? O que está certo? O que evoluiu? O que ficou para trás? Para ser breve, eu vou dizer apenas o seguinte: os nossos irmãos do século XVI, XVII pensavam muito mais coletivamente, muito mais para Deus e para o próximo do que nos nossos dias. Nosso tempo é bombardeado por individualismo. Então tudo é assim. Por exemplo, casamento, em um passado mais distante, era uma questão de família. Era uma questão decidida por mais pessoas. Hoje é uma questão muito minha, né? Muito de uma única pessoa. E por isso, inclusive, há tantos erros. No trabalho, ou falando de vocação, da mesma forma. O que nós fazíamos, ou o que os nossos irmãos do passado faziam para a glória de Deus e para o bem das pessoas que receberiam o fruto de seus trabalhos, hoje nós fazemos apenas pensando no que nós recebemos. Então não é a qualidade da cadeira na qual a rainha da Inglaterra vai sentar, é no que ela vai me dar. Eu tenho que fazer em um tempo muito rápido, porque eu tenho outra cadeira para fazer para outra pessoa,
porque eu também quero ganhar com isso. E eu acho que isso muda drasticamente a nossa abordagem quanto ao trabalho. Se você só pensa em você, se você só pensa no que você pode ganhar, isso é pecado. Isso, na motivação, já não traz glória para Deus. Então, eu acho que mudou muito disso. Hoje, as pessoas pensam muito pouco no que elas fazem para o bem maior, coletivo, do que no século XVI e XVII. Queria só comentar uma coisa, e já foi relativamente pincelado aqui, que antes, na Igreja Católica Romana, antes da Reforma, o que você tinha que a vocação era ligada justamente aos padres, freiras, né, que se dedicavam ao ministério. E ali o que Calvino muda e diz assim, não, todos somos vocacionados, chamados por Deus para glorificá-lo com o nosso trabalho. E o que aconteceu? O século passado, o Weber, ele escreveu o livro, né, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, que é um livro clássico, que foi revolucionário, para dizer justamente o seguinte, por culpa de Lutero e de Calvino, que disseram que todo trabalho pode glorificar a Deus, a sociedade teve aberturas e desenvolveu o espírito, a ideia do capitalismo, que é trabalhar, e isso por si só é bom. Só que qual é o ponto? Que para Calvino não parava aí, era para glorificar a Deus. A sociedade, pelo secularismo, pelas aberturas que teve, levou a essa noção de que é só para o meu próprio benefício e tirou Deus da equação. E esse aqui é o ponto. A vocação não é mais de chamado para Deus, mas é para a minha própria vontade. E o que a gente teve depois, nos séculos seguintes, várias ideologias que surgiram, o trabalho foi reduzido a uma luta de classe, pessoas que oprimiam, pessoas que eram opressoras, pessoas que, não, o mercado que vai redimir o trabalho do homem ao tirar o peso do Estado, enfim, os sistemas totalitários, que a gente vai dar, nós, no sistema totalitário, vamos estabelecer o trabalho equânime, em que todos serão felizes. Então você teve a secularização do trabalho. E esse capitalismo, o que aconteceu foi, por mais que houvesse em alguma medida a influência de Calvino, que Calvino, é importante se diga, Calvino diz que é pecado os juros, quando ele é cobrado no empréstimo, na relação pessoal, mas ele, diferentemente do que a Igreja Católica dizia, disse não, em relação a um banco, a instituição que pode promover o desenvolvimento da sociedade, biblicamente não é pecado. Então ali você começou a estabelecer bancos e desenvolver um sistema capitalista de fato. Mas veja, dentro de uma ética protestante, uma ética que estabelecia limites de comportamento e relacionamento entre os homens. O que aconteceu foi que o homem ficou com o capitalismo, mas deixou a ética protestante. E essa é a grande mudança no trabalho, né? Que deixa de ser para glorificar a Deus, deixa de ser dentro de parâmetros de temor diante de Deus. E o que fica? Fica a noção de sacerdócio secularizado, porque a vocação é um sacerdócio que você faz diante de Deus. Mas hoje você pergunta assim, o que você é? Aí alguém diz assim, eu sou médico, eu sou engenheiro. Por que você diz que é a profissão? Porque a profissão é algo, a crença de ter um ofício que lhe define como pessoa é algo religioso, está dentro do coração e da mente. E isso foi feito pela Reforma Protestante. A questão é que eu me torno o meu trabalho, eu me torno médico, eu me torno engenheiro, eu me torno alguma coisa que a universidade, o diploma diz que eu sou, certo? Sem considerar Deus na equação. E eu deixo de fazer as coisas para a glória de Deus. E esse é o processo violento da secularização, né? Que avança sobre as nossas mentes e corações, tomando tudo aquilo que Deus estabeleceu desde a criação. Isso é uma mudança radical que a gente tem que considerar. Legal, show. Sabendo tudo isso, como a gente consegue descobrir a nossa vocação? Já que não é só ser um pregador, um ministro, como a gente pode descobrir nossa vocação pessoal? Posso começar? Bom, essa é uma pergunta ampla. E a gente tem que considerar que, como várias outras perguntas de decisões importantes na vida, nós temos parâmetros gerais. Perceba, nós temos que, primeiramente, considerar a palavra de Deus, se aquela profissão que a gente
está escolhendo, ela não vai contra a vontade de Deus, e se a nossa motivação é correta diante de Deus. E em segundo lugar, eu considero que é muito importante a gente, como eu falei ontem, inclusive, considerar de que uma pessoa que é cristã e está diante de Deus, ela entende que Deus lhe dá inclinações no seu coração. E aí essa inclinação não envolve só a emoção, envolve a sua razão também. De você se projetar naquele serviço, naquele trabalho e dizer assim, eu quero estar ali porque eu vou glorificar a Deus. Eu tenho paixão por aquilo, certo? Então o coração ele indica, mas o coração não determina. Porque o coração é enganoso e você precisa de mais elementos que o coração. Você precisa considerar opiniões de pessoas próximas, sábias, que têm intimidade com Deus. Você precisa considerar isso, ter uma noção de bom senso, levar em consideração aquele trabalho com a sua utilidade na sociedade. Realmente vai... habilidades, enfim, e aí você vai levar em consideração aspectos mais pessoais. Então, não existe, logicamente, uma regra fechada para isso. Existem princípios para você se ver como um vocacionado diante de Deus. E eu acredito que esses são alguns parâmetros bíblicos para todo tipo de decisão, no fim das contas, e para as profissões, para decidir, para entender qual é a vocação. É um deles. E também considerar uma coisa que eu ia esquecendo, a providência divina. Porque Deus, olha, veja, diferentemente de uma ideia pagã, que eu tenho que buscar saber qual a vontade de Deus, eu jogo dado, eu preciso de uma profecia X ou algo do tipo, eu preciso que um fato extraordinário aconteça para que eu saiba a vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então Deus não fica escondendo a sua vontade de seu povo, dos seus filhos, de modo que a sua providência nos leva e nos indica o que a gente deve fazer. A questão é que a gente pressionado pelo tempo, a nossa sociedade e tudo mais, a gente não tem nem tempo de contemplar e pensar qual é a tua vontade. Não dá, às vezes não para orar em relação a isso. E tomamos decisões erradas. Mas a gente tem que considerar esses aspectos para tomar uma decisão importante como essa, casamento, enfim, tantas outras decisões na vida. E esses são parâmetros gerais para uma escolha cristã. Anderson, eu estava me lembrando de um professor que eu tive. E falando sobre a descoberta da vocação, ele desenhou no quadro 3 círculos que se tocavam. E dentro deles ele escreveu o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e como eu poderia usar isso para a glória de Deus e o bem das pessoas. Porque às vezes você gosta de algo, mas não tem tanta habilidade com isso. Mas você precisa, como você colocou, né, perceber inclinações, habilidades, dons, a história, as pessoas que nos formaram, que nos apontaram, que nos permitiram fazer isso, fazer aquilo, e se conhecer bem o que é que Deus já me deu, do que é que eu mais gosto de fazer e como é que isso traria impacto no mundo para a glória dele. Eu vou contar um testemunhozinho pessoal, mas antes eu queria fazer adicionar um pensamento aqui. Quando a gente está falando de cosmovisão aqui, não sei se vocês já fizeram, a gente fala sobre cosmovisão, esse exercíciozinho dos óculos. Alguém já ouviu essa analogia aqui? Que é tipo, a cosmovisão ela é tipo um óculos, certo? É a forma como eu vejo o mundo. Então vamos dizer que esse óculos ele é formado assim que a gente nasce, vai crescendo e a gente vai formando esse óculos com a opinião dos nossos pais, professores, igreja, sociedade, cultura, tudo que está ao nosso redor, ele vai influenciar para que a gente forme esse óculos que a gente vê o mundo, entendeu? Mas digamos que, me dá teu óculos aí, digamos que esse seja o teísmo bíblico. Digamos que esse é o teísmo bíblico. É a forma bíblica de ver o mundo. O que acontece é que às vezes a gente se converte, a gente quer viver uma vida santa, mas a gente quer trabalhar, mas a gente olha
continua vendo o mundo e a profissão com os olhos da nossa cultura. É por isso que lá em Romanos 12, como eu comentei hoje aqui de tarde, lá em Romanos 12 fala o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Depois ele vai falar o quê? Para que experimentai a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele coloca como uma condição para a gente experimentar a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, a gente tem que renovar a mente. Então eu preciso olhar a minha profissão, aquilo que eu estou escolhendo, com os olhos do teísmo bíblico, os olhos bíblicos. Aí vamos fazer um exercício aqui rapidinho, por exemplo. O que é que a nossa cultura nordestina, paraibana diz sobre profissão? Qual é o trabalho bom? A gente, pelos ditados, pelas expressões, a gente consegue perceber. Que tipo de cosmovisão a gente se conformou? Trabalho bom é aquele que a gente não faz nada? Trabalho bom é aquele que você ganha muito e faz pouco? Trabalho bom é ser engenheiro, é ser médico, é ser advogado, nada de errado com isso. Mas veja que é muito fácil a gente se conformar com o pensamento da cultura local e não enxergar Bíblia, pela Bíblia. Então eu diria a você que, pelo menos a forma como eu penso, respondendo a sua pergunta, seria se esvaziar do pensamento comum da sociedade que a gente tem, de estabilidade. Nada contra o concurso público, mas a gente discutiu isso hoje à tarde, mas tem vários parâmetros que não podem ser decisivos, e sim a questão bíblica. Eu passei por isso quando eu trabalhava na Jocum, em 2007, eu fui para a Jocum, eu fiz alguns cursos lá e eu trabalhava na área de crianças de risco, tirando crianças no meio da rua. Trabalhei na favela do Coque, em Recife. Trabalhei com desenvolvimento comunitário. Foi aí onde eu tive a introdução na cosmovisão, para entender que trabalhar com cosmovisão em uma comunidade, basicamente, é trabalhar com a visão de mundo que eles têm, verdades e mentiras e tudo mais, para você identificar ali. Então eu era muito empolgado com aquilo, muito bom. E daí eu comecei bem amador, trabalhar com vídeo ali para promover o trabalho que eu fazia para a missão. E aí eu lembro que quando eu descobri eu lembro que eu ganhei uma câmera lá e comecei a fazer, e aquilo ali abriu um universo na minha vida, sabe? Eu fiquei vislumbrado assim. Disse, rapaz, eu comecei a entrar em choque com Deus. O Senhor me chamou para missões, mas agora eu estou amando esse negócio aqui. Eu não quero mais fazer missão, não quero trabalhar com criança de rua, eu quero trabalhar com mídia. E aí tem um cara em inglês, que ele era o líder do trabalho lá, e ele foi voz de Deus na minha vida, que ele me chamou assim e falou, cara, é o seguinte, você é muito bom trabalhando com misericórdia, criança de rua e tal, você é melhor ainda trabalhando com mídia. Não carrega esse peso que talvez até a igreja que eu fazia parte colocou, porque você tem que lidar com expectativas de seus pais, da sua igreja e tudo mais. Mas ele tirou um piano das minhas costas. Ele segue o que Deus está te chamando, aquele que você ama, porque ele viu algo ali e me afirmou. Vai trazer glória a Deus. Pois é. Bacana, legal. O Antônio está tão calado. Rapaz. Mas tá esperando, né? É porque o pastor de Cuiabá não conversou com ele sobre esse assunto especificamente. Mas eu queria dirigir essa pergunta a Antônio, e os outros podem complementar. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado. Mas como nós podemos glorificar a Deus se a gente está num momento onde já escolhemos nossa profissão e aí a gente vê que não era isso que queria? Eu sei que o Samuel falou um pouquinho sobre uma experiência dele, mas isso é regra ou a gente deve continuar onde nós estamos? É muito tarde para mudar? Eu devo mudar? Não sei. Diz aí pra gente. Bem,
necessariamente você pode não começar a sua carreira e não estar na sua vocação. É simples. Veja José. Tem um sonho. Naquele sonho ele vê que os irmãos dele um dia se prostrarão diante dele. Ele tem 17 anos. O que ele vai fazer até os 30? Ele não vai ficar esperando o momento do reinado. Na realidade, empurram ele para outros lugares. Ele vai ser mordomo, ele vai ser carcereiro e depois governador. Com 30 anos ele veio começar a vocação que ele foi chamado aos 17. E é natural, gente, que muitos aqui ainda não estejam desenvolvendo a profissão para que tanto se dedicaram. Primeiro, talvez porque o mercado não seja fácil. Não há tantas portas. E o que fazer? Use o momento onde você está para aprimorar a sua vocação. Eu fiz seminário, usando um pouco do meu testemunho pessoal, eu fiz seminário na perspectiva da carreira pastoral do Sagrado Ministério. E até hoje eu trabalho de segunda a sábado, das 8 às 6, em uma profissão com a qual eu nunca sonhei. Eu não tive nenhum sonho de José, não. Mas por que eu trabalho? Eu trabalho para glorificar a Deus, para ter renda e para honrar o compromisso com a minha esposa. Então, se eu não posso viver integralmente o meu chamado ao pastoreio hoje, eu uso o meu dom de pastor no meu emprego para aconselhar, para cuidar, para exortar. Se você não pode ser advogado hoje, cuide de alguém, legislando para ele, ajudando aonde pode ajudar. De repente não é uma causa que vai lhe dar lucro, mas glorificará a Deus. Você percebe isso? É usar o momento da sua vida para glorificar a Deus. E acredite, esse momento inesperado amadurecerá o seu serviço e a sua vocação. Ótimo. Pode dar um glória a Deus aí, André. Ele está segurando, ele está segurando. Dá para dentro, O glória a Deus, o presbiteriano é para dentro. Ô situação. Ou então só assim, ó. Eu entendi. Eu acho que o exemplo que Antônio usou, bíblico, né, de José, se dá com muitos outros também, inclusive com Davi, como você mencionou. E eu me lembrei aqui de algumas mensagens para trás de Samuel, quando o profeta exorta o povo sobre a escolha errada que eles tinham tomado. Eles escolheram mesmo de maneira errada. Eles podem ter começado a profissão de maneira equivocada. Mas ali, àquela altura, Samuel, boca de Deus, dá a eles uma esperança enorme. Olha, daqui para trás vocês erraram, mas se vocês se voltarem para o Senhor agora, Ele vai abençoá-los para frente. Eu acho que inclusive foi uma das aplicações que eu fiz sobre decisões erradas do passado, relacionamentos, profissão. Voltemos-nos para Ele e esperemos dele esta bênção, ou nos reposicionando, ou nos dando o que nós não temos mais ou não tínhamos mais, a alegria de desenvolver aquilo para a glória de Deus. E eu acho que uma coisa legal é o que Samuel falou hoje à tarde sobre os meios, né? Antônio trabalha de segunda a sexta. Eu, quando saí do colégio, quis fazer seminário, fui fazer direito. Só fui pedreiro.
Muito obrigado, meu pai. Então, eu acho que assim, não necessariamente a gente, com a juventude muito ansiosa, né, pensa que saímos do colégio precisamos já engatar numa carreira que seguiremos o resto das nossas vidas e tal. E nem sempre é assim. E nem sempre é só uma profissão, gente. Não é só uma profissão que é a opção da nossa vida, não. Né? Então, não necessariamente porque eu tenho um dom X, eu só posso cumprir a profissão X. Eu posso ter um dom X e ter pelo menos 3 profissões que eu posso seguir, amar e viver com elas. Eu acho muito interessante também sobre o que você falou. A gente sai numa perspectiva de que o mundo vai ser um mar de rosas e você vai ter a primeira oportunidade. Isso é um perigo também. Esse sentimento de sucesso pode ser um sentimento de ganância disfarçado. E você pode não estar preparado para aquele momento. E o que Deus faz, te encaminha para a escola dele. Outro exemplo bíblico, Moisés. Ele mata o egípcio e olha para os judeus esperando que eles vejam nele o Salvador. Cara, vai para o deserto, vai pastorear a ovelha, vai ficar 40 anos isolado, aí eu vou te chamar e você vai estar pronto. Você me fez lembrar, com também o que Ian falou, eu tenho dito isso aos jovens. Os meus 5 anos de construção civil foram muito mais enriquecedores do que os meus 4 anos de seminário. Não desmerecendo, obviamente, o seminário, me entendem? O seminário foi uma bênção, alguns professores foram excepcionais, pessoas aqui, eu conheci lá inclusive. 2 ou 3 professores foram muito, muito bons e me encaminharam, me ensinaram a estudar. Se eles não tivessem feito isso, eu estaria perdido até hoje. Então, uma das melhores coisas que eu recebi no seminário foi aprender a estudar. Mas aprender a lidar com gente, nas mais diferentes situações, foi na construção. Eu tinha que lidar diariamente com pessoas que... Eu morava nos Estados Unidos, pessoas que entraram pelo México sozinhas, e que estavam lá há 10 anos, longe de esposa, de filhos, moravam amontoados assim em um apartamento 10, 15, e nas datas comemorativas não tinham para onde ir, iam lá para casa. Alguns deles são servos do Senhor hoje, não eram. Há diáconos, há irmãos que se tornaram bons pregadores naquele momento ali. E eu me lembro desse momento com muita alegria, de ter lidado com muita gente diferente, nas mais diferentes circunstâncias. E eu digo, olha, aquelas experiências. Uma outra coisa, meu pai, quando a gente se mudou para os Estados Unidos, eu tinha 14 anos, e o meu pai não falava tão bem inglês, e ele começou um negócio que obrigava o contato diário com clientes, mas ele não podia fazer. Quem fazia? Eu, com 14 anos, odiando a tarefa que meu pai me dava. Eu chegava em casa da escola doido para fazer qualquer outra coisa. Meu filho, você vai sentar aqui por 1 hora, você vai ligar para o senhor fulano de tal, Beltrano, e você vai dizer para ele que eu vou chegar a tal hora, que eu preciso desse material e daquele material. Eu detestava aquilo. Eu acho que foram as minhas primeiras aulas de homilética, de pregação. Foram aquelas. No momento eu não gostava, obviamente, entende? E depois, quando a gente começa o negócio de construção, continuei sendo a boca dele. Então eu tinha que falar o dia inteiro. Não necessariamente sobre Bíblia e teologia, era sobre tijolo mesmo. Mas tinha evangelho no meio. Tinha a ver com a obra. Tinha a ver com a obra. A propósito, depois de 1 semana de obra, de canteiro de obra, eu perguntei ao Senhor, foi para essa obra, Senhor? Mas foi ali que eu aprendi a falar, gente. O seminário me deu talvez alguma organização, sabe? Conteúdo, obviamente, ordem no discurso, coisas do tipo, mas... Bem, eu fazia gabinete lá mesmo.
Eu aconselhava pessoas durante o dia, eu evangelizava pessoas ali, fui aprendendo a falar. Não tinha ideia de que um dia eu estaria aqui. Aliás, foi a coisa mais inusitada do mundo, né? Já que está todo mundo testemunhando, eu vou fazer isso também. Eu estava fazendo um dos maiores trabalhos que eu fiz, e na casa de um milionário, e eu não sabia que ele era cristão. E eu estava lá, colocando tijolo, sentando tijolo, gente, fazendo a entrada da casa dele, num sol terrível, mas feliz da vida ali com os meus amigos, colegas de trabalho, e de repente o dono da casa bate assim e me pergunta: Renan, à época eu tinha 19 anos, eu acho, 20 anos, o que é que você realmente quer fazer da sua vida? Você quer viver a vida inteira aqui? Naquele momento, gente, eu estava pensando em João Pessoa e pensando no Betel brasileiro. Era a única coisa que eu conhecia de seminário. Eu estava sonhando. Poxa, eu gostaria de fazer seminário no Betel brasileiro, voltar para minha terra, me dedicar ao ministério, porque eu já era muito envolvido na igreja, mesmo trabalhando de segunda a sábado. E ele disse: é mesmo, é o que você quer fazer. Eu sou um irmão batista e eu quero que você vá ao meu escritório na segunda-feira. Ele reuniu a diretoria da construtora dele e disse: olha, Renan trabalha, está fazendo alguns trabalhos para mim e ele quer fazer seminário, como é que a gente vai ajudá-lo? Eles deram trabalho para o meu pai. Eles disseram: olha, Renan, eu disse para ele que eu não podia voltar, porque se eu voltasse meu pai talvez sofreria na empresa. Ele falou: olha, não tem problema, você volta, todos os meus trabalhos serão do seu pai, para que com esse recurso ele financie a sua formação. Eu não tinha ideia, irmãos, que isso poderia acontecer. E aconteceu, enquanto eu estava lá trabalhando com tijolos, sentando tijolo, feliz da vida, mas sonhando com a minha vocação, sonhando com isso. Amém. André está ali assim, ó, pastor, dando glória a Deus para dentro. Glória. Receba, meu irmão. Gente, se vocês tiverem perguntas, é só levantar a mão. Jéssica e Gabriel estão com alguns papéis e canetas também. Aí vocês vão escrevendo e a gente vai fazendo elas aqui, tá bom? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre quando a profissão se torna um problema, ou pode se tornar um problema. Mais especificamente, quando a nossa vocação se torna um ídolo. Como a gente pode fazer para que isso não aconteça? Como a gente pode impedir que isso aconteça? Ou se já aconteceu, como a gente pode interromper isso? Antes de falar sobre a idolatria, porque você apontou para lá, só um outro problema que às vezes a gente esquece, rapidinho. Bem, por causa do pecado, o trabalho não é o que ele deveria ser. Então isso é um problema para a gente também. Nem sempre você tem... Aí é o outro lado do problema, né? Aí você idolatra, adora, morre por ele. O outro lado é: nem todo dia você quer trabalhar. Nem todo dia você levanta assim com aquela animação de dizer: olha, eu vou dar glórias a Deus. Não. Por causa do pecado, o trabalho é mais pesado do que deveria ser, menos compensador do que deveria ser, mais difícil do que deveria ser. E eu e vocês precisamos ter essa consciência. Em um mundo caído, tudo é assim. E não podemos desistir do trabalho só porque ele se tornou mais difícil, ou só porque agora ele é pesado. Todos os outros também estão manchados pelo pecado. Agora a idolatria. Bem, ninguém se torna um idólatra do dia para a noite. É uma construção, sabe? Principalmente no que tange ao aspecto do trabalho. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, já disse Calvino. Então perceba, existem pessoas que literalmente colocam Deus de lado para dedicar-se ao trabalho.
Deus não está como aquele que o deu ou o provedor. Deus, na realidade, é um acessório para a dificuldade. Então, ele não vê o Deus abençoador, ele vê o seu mérito. E quando ele faz um trabalho, ele glorifica a si mesmo. Nabucodonosor, ele olha para a Babilônia, o maior imperador da época, diz: perceba a Babilônia que eu criei. Olhe para a Babilônia que eu fiz. Ele recebe título de louco. Qualquer pessoa que acha que o seu trabalho é mérito próprio, exclusivo, e não um dom dado por Deus, uma vocação atribuída por Deus, está no caminho certo da idolatria. Um crente que pode parar no domingo, dia do Senhor. Eu digo pode porque hoje, infelizmente, você pode pegar um crente que trabalha no comércio e necessariamente você vai encontrar trabalhando no domingo, plantonista. Mas um crente que pode separar o domingo e, ao invés de glorificar a Deus descansando, continua trabalhando, está no caminho da idolatria. No livro de Kevin Young, Super Ocupados, ele vai dizer necessariamente isso. O descanso, parar, é reconhecer a sua incapacidade, porque nós somos, irmãos, incapazes para o que fomos vocacionados. Nossa capacidade não vem de méritos próprios. E ainda que você estude, faça doutorado, pós-doutorado, isso não veio de você. Desce do alto, como toda boa dádiva e dom perfeito. Entendeu? Então você desenvolve aquilo, você glorifica a Deus com aquilo. O trabalho é um instrumento para a glorificação de Deus e não o seu Deus. Só um comentário. Eu sempre lembro daquela história de Narciso, né, que é bastante conhecida, que ele se contempla na face das águas e se apaixona por si mesmo. Ali é o ato máximo da auto-idolatria. Eu acho que a nossa sociedade ela justamente nos ensina a ver na face das águas o nosso trabalho, para que a gente se reconheça como sendo aquele trabalho e ele se torne um ídolo. E eu acho que, de certa medida, a gente precisa lembrar dos conselhos de Salomão. Um deles é uma constatação que ele faz lá em Eclesiastes, quando ele diz o seguinte, no capítulo 2: nenhum sábio, nem um tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Aí, uma posição que a pessoa pode ter ao olhar e ver que o seu trabalho será esquecido como o mundo pode fazer: entregar o coração ao desespero por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, já que tudo é vaidade. Mas o cristão, ele sabe quem dá significado. Logicamente tem a questão de agradecer a Deus, saber que é dádiva do Senhor, mas também a questão existencial do trabalho. Ele existe, ele tem um significado. Ele não dá significado, ele é significante. Isto é, quem dá significado é Deus. É Deus quem dá significado àquele trabalho. Então ele tem sentido porque alguém valida aquilo. Se um dia esse mundo, na ciência, vai explodir e acabar, tudo mais não faz sentido. Não faz sentido porque no vento da eternidade, os nossos trabalhos bem feitos serão esquecidos. Ninguém vai se lembrar, não interessa. Então, só Deus pode validar aquilo que a gente faz, o trabalho que a gente faz. E isso é o único... O cristão, ele precisa ter esse impacto de Salomão, sabe, no coração. O meu trabalho, o melhor que eu faça hoje, se não for feito para Deus, ele será esquecido para sempre. Eu posso receber aplausos agora, mas ele será varrido no vento do tempo. O tempo não perdoa ninguém, é inevitável, como Thanos. Literalmente. Mas, para dizer o seguinte, que é Deus, meus irmãos, que é Deus, não os Vingadores, mas é Deus que dá sentido para a gente. Legal. Eu acho que é o equilíbrio. Você não pode ser o cara, o preguiçoso de provérbios, né? Você não pode ser o camarada que fica olhando para o céu, como Salomão diz, e ele diz, vai chover, então eu não vou sair de casa. Não pode ser esse cara.
mas também não pode ser o cara que esquece de quem dá o real significado para tudo o que você faz. Eu amo a primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim principal e supremo de todo homem? Adorar a Deus e glorificá-lo para sempre em tudo. E o trabalho não é a única vocação que temos. Eu acho que a gente esquece disso também às vezes, né? Nós não existimos para Ele, nós existimos para Deus. Mas nós temos outros chamados. Se você ler o capítulo 4 de Eclesiastes, que Anderson citou, tem lá um louco por dinheiro que chegou ao topo do mundo, mas é solitário, não tem ninguém com ele. Ele vai se frustrar, ele vai provavelmente se jogar de lá. Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai repartir com quem? Vai desfrutar dele onde? Quais são as pessoas que farão isso? Não tem. Então, eu acho que nós não podemos dar ao trabalho status maior do que ele tem. De fato, ele recebe significado, ele não dá significado. Aquela ideia que Anderson falou, né? Eu não sou, eu faço. Eu sou crente, né? Eu sou filho de Deus. Eu faço alguma coisa. Isso. Rafael quer fazer uma pergunta? Empresta aí o microfone para ele. Oi. A minha dúvida é o seguinte: eu sou motion designer, assim como o Samuel. E... Olha, surgiu uma parceria aí, rapaz. A gente já trabalhou junto. Já. E não deu certo. Estão brigados até hoje. Já trabalhou junto. Vai acontecer uma reconciliação. Mas são agora. irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. E assim, nem sempre a gente pode escolher o trabalho. Então, algumas vezes já aconteceu de eu prestar serviço para uma empresa que trabalha com eventos e tal. Às vezes estou fazendo eventos corporativos, às vezes eu estou fazendo conteúdo, material, animação para o show business. Então eu já tive que fazer vídeo para Wesley Safadão, para... Repreendido, irmão. Para Aldair Playboy, esses artistas. E assim... Realmente. E a minha dúvida é o seguinte. Pera aí, galera. A minha dúvida é o seguinte: eu tô lá, tô fazendo minha animação, tal, com a minha cosmovisão, assim, por exemplo. Às vezes eles, olha, vamos fazer uma coisa aqui, vamos botar, vamos sensualizar. Não, calma, pra que isso? Vamos tentar. Vamos devagar. Vamos ser mais sutil, não precisa ser tão escrachado, entendeu? Assim, tentando controlar. Isso. Mas às vezes eu fico, meu Deus, eu devia recusar isso, eu realmente abrir mão, ou não, profissão, e estou fazendo a minha parte, entendeu? É a minha dúvida mais nessa questão. Então, eu acho gente, que... eu não só faço isso não, tá certo? Graças a Deus. Rafael, eu acho que em parte você já respondeu, né? E você acompanhou muito o que o próprio Samuel falou antes, da oportunidade que ele viu. Ele viu outro valor, um valor que não dava glórias a Deus, uma cosmovisão equivocada, e ele aproveitou a oportunidade para sugerir algo e colocar algo que para ele é relevante e glorifica a Deus. Então, acho que quando você sugere coisas do tipo, você já está respondendo, mas algumas coisas eu como pastor não poderei compactuar no meu gabinete, recebendo um questionamento, ou alguém me convida. Vou te dar um exemplo. Alguém me convidou para celebrar um casamento. Na última hora eu descobri que o casamento não era oficial, mas estava tudo pronto, tinha festa, tinha convidado, tinha altar, tinha fotos, tinha de tudo. E ninguém me avisou, a pessoa que me convidou não me informou que na perspectiva deles teriam que esperar para oficializar com 3 meses, 6 meses, não sei. Eu fiquei com o coração na mão, porque estava tudo pronto, estava tudo pronto.
Mas eu tive que dizer para aquela pessoa: olha, infelizmente eu não terei como fazer isso, não seria correto diante do Senhor, nem mesmo diante dos poderes brasileiros. Nós não estaremos celebrando um casamento, isso não existe. Então eu acho que chega momentos assim, bifurcações assim, que eu tenho que, sei lá, perder o amigo. Não sei se esse foi o caso, mas coisas assim vão ter que acontecer, sabe? E eu vou precisar escolher a quem honrar naquele momento, o que divulgar, no seu caso, perder esse dinheiro, mas dormir em paz, confiar que o Senhor me dará outra porta. Não é fácil, não é fácil. Só recapitulando aqui, eu conheço Rafael e a gente trabalhou em trabalhos singulares juntos. Não teve um rompimento, não. A questão é a seguinte: eu acho que Deus nos dá a capacidade de ser estratégicos, entendeu? Eu acho que aí entra a gente ter estratégia e planejamento. Se é uma coisa que não está condizendo com aquilo que eu acredito, que faz a diferença na minha vida, eu tenho que ter um plano. Eu não posso ser simplesmente passivo e colocar responsabilidade em quem está me dando o trabalho. Entendeu? Estou dizendo que é o seu caso, mas muitas vezes não, é porque eu trabalho, eu vou fazer o quê? Não, você tem que ter um planejamento. Por exemplo, o que é que eu posso fazer, quais são as redes de contatos que eu posso aumentar, o que é que eu preciso no meu portfólio para deixar de pegar esse trabalho para pegar outros, quais as qualidades e ferramentas que eu preciso adquirir. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu era... Não ligar para Samuel de novo. Por que não, né? Quando eu comecei, eu era editor de vídeo. Eu odeio editar vídeo, odeio. Comecei editor de vídeo. Eu fiz um planejamento assim, que demorou cerca de 5 anos. Mas eu consegui fazer a transição para o que eu faço hoje. Então, hoje em dia, eu não edito mais. Mas, em alguns momentos, a gente precisa ser preto no branco. Que, no fundo, a gente está colocando nossas mãos onde não deve. Eu lembro, ano passado, lá na Nova Zelândia, chegou um trabalho que era... A gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos bem legais, assim. Lá eu fiz trabalhos para Nickelodeon, Disney Juniors da Austrália, e várias coisas que dão uma certa visibilidade. E numa desses chegou... Lembro na mesma época que chegou uma abertura para uma série da Netflix, e chegou a abertura de um filme. Todo mundo se empolga, a abertura de um filme. Mas o filme era um filme de terror, mas não era qualquer terror, não. Acho que até o capeta tinha medo da abertura daquele filme. Tudo que você... Para você ter uma ideia, o rapaz ficou irresponsável, ele foi na livraria da cidade e ele coletou o livro. Ele vai na livraria e pega os livros, aluga. Tudo que tinha de morte de cadáver, de necrotério, de magia negra, tudo que tivesse esse tipo de imagem, foi coletado para extrair, para aplicar na abertura desse vídeo. E até então eu estava no meio, eu estava envolvido com outro trabalho. Quando chegou para mim, Samuel, você vai fazer isso aí. Eu disse, as minhas mãos nisso aí não vão tocar, não. Eu não faço nada disso aí. Isso aí gera morte. E meu trabalho tem que gerar vida. Tem que refletir alguma coisa. Isso aí reflete morte. Eu falei isso para o dono da empresa. Todos os colegas de trabalho ficaram rindo de mim. Dizendo, ele só faz os arco-íris. Pode pensar o que for, meu amigo. Mas o dono da empresa entendeu o que eu quis dizer. Eu disse, são duas coisas que eu não mexo. Pornografia e esse tipo de trabalho aí. Então nem conta comigo. Pode me demitir, pode ser agora o Deus que me colocou, que me deu a vocação, Ele é o mesmo que vai suprir outro tipo de trabalho. Amém, André, amém. Agora, André. Legal. Chegou algumas perguntas aqui, eu vou tentando ajustar para a gente ser mais objetivo. Deus pode vocacionar o cristão para ser motorista de ônibus ou porteiro ou algo que não é tão valorizado
pelo mundo, mas que também não dá uma vida confortável a mim e a minha família? Como glorificar a Deus em uma situação como essa? Todo mundo fugindo. Sim, acabou. Sim, claramente. Deus pode chamar para você para uma profissão que não seja muito honrada aos olhos dos homens, mas plenamente honrada aos seus olhos, aos olhos de Deus. Pense bem, se garis não existissem, quem iria fazer o trabalho? Um gari que trabalha para a glória de Deus, ele limpa a rua, não só para crente passar, mas para descrente também. Um porteiro é uma excelente oportunidade de evangelismo. Você lidar com moradores que necessariamente terão que por vezes falar com você. Gente, a dignidade da profissão não está na glória humana, está em glorificar a Deus. Eita! Agora de pé, André, de pé agora, de pé. Tem um texto em Eclesiastes, uma vez mais, no capítulo 4, que diz o seguinte: Calma, rapaz. Tá nervoso, tá nervoso. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Então, há pessoas muito mais dignas, que são pessoas comuns, do que aquelas que são tão valorizadas na nossa sociedade e venderam sua alma, né? Então, o cristão, ele é norteado por outros valores, e nesse sentido, qualquer trabalho, né, que seja digno, fruto do suor, que glorifica a Deus, que honra a Deus, logicamente tem seu valor para Deus, né? Muito mais do que alguns que têm visibilidade e fica pela visibilidade, pela vaidade, e isso, como diz Salomão, é perseguir o vento, né? Então, uma vez mais, onde está o coração que dá significado ao trabalho. Eu acho também que a gente tem que ser, mesmo trabalho comum e simples, você tem opção de ser estratégico. Veja que tem alguns trabalhos que, por exemplo, existem no Brasil, em alguns países, que não existem em outros. Por exemplo, tem países que não existe gari. Entendeu? A tecnologia lá na Nova Zelândia era um braço, pegava o negócio do lixo, levantava, botava lá de novo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que você pode, com certeza, glorificar a Deus onde você estiver, mesmo sendo comum, ser testemunha, mas não necessariamente Deus te chamou para trabalhar no McDonald's. Nada contra isso. Mas a gente sabe que existe uma limitação a nível de crescimento, a nível de... Então, resumindo, o que eu quero dizer é que, por mais que seja comum, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus, mas também seja estratégico naquilo que você vai se envolver, entendeu? Tenha perspectiva de crescimento, dê o seu melhor, ande uma milha a mais, porque às vezes a gente pode cair no fatalismo. O que é o fatalismo? E a gente tem muito isso no Brasil. É que eu sou pobre, eu só tenho isso porque eu nasci só para ter isso. E acabou. Entendeu? Quando eu creio que Deus não nos chamou para andar no mesmo. Entendeu? A gente foi criado e Deus nos chamou para desenvolver e crescer e ocupar e negociar. Então, eu acho que é relevante levantar essa outra questão. Eu acho que eu tenho dois acréscimos. O primeiro é: por que você foi vocacionado para isso? Não, eu fui vocacionado para ser motorista de ônibus porque eu amo lidar com pessoas e amo dirigir e tal. É a única profissão que você pode fazer isso? Por que você foi vocacionado para trabalhar no McDonald's? Não, porque eu amo servir as pessoas, trabalhar em ambientes com ar-condicionado, culinários e tal. Esse é o único lugar que você vai poder fazer isso? Então, gente, é uma questão de pensar alguns porquês e ir um pouquinho mais além, né? Por que eu sou porteiro? Porque eu amo lidar com pessoas, eu amo prezar pela segurança das outras pessoas e tal. É a única profissão que você vai poder fazer isso, né? E eu acho que a segunda coisa é que existe uma grande diferença entre o trabalho que eu faço e
é a forma como eu lido com o dinheiro. Não é porque eu sou motorista de ônibus que eu vou passar necessidade e minha família também. É uma questão de como você lida com o dinheiro. Se você tem menos, você vai aprender a viver com menos. Vai ser estratégico para gastar um pouco menos, guardar um pouco mais, investir um pouco mais. E talvez você possa ser motorista de ônibus e viver com uma qualidade de vida boa se você souber lidar com esse dinheiro. Entendeu? Você me fez lembrar, Ian, de um rapaz, não sei quem conheceu aqui, a escola Mundo Infantil. Eu estudei na infância nessa escola. Um pouquinho de tempo. Faz um tempinho. E outro dia eu encontrei o rapaz que vendia à porta da escola algodão doce. E a gente conversou um bocado, lembrei dele, né, aquela coisa toda, a gente ficou ali conversando. Ele continua vendendo algodão doce. Mas nessa linha que tu colocou, formou 3 filhos. Os 3 filhos estão formados, exercendo suas profissões, e ele estava ali muito feliz me contando isso. De novo, trabalho não é a única vocação que nós temos. Nós também somos chamados, pessoas casadas, para serem pais, mães. Algumas coisas, alguns dos meus sonhos, eu provavelmente nunca os viverei, mas quem sabe meus filhos vivam. Eu ouvi isso de um professor de filosofia quando eu considerava 10 anos atrás a possibilidade de ingressar no mestrado. E a minha vida era bem complicada, trabalho, igreja e tal. E eu acho que ele nem sabe da importância dessa frase que ele colocou. Ao final da conversa, meio que sem querer, ele disse: Renan, agora deixa eu te dizer uma coisa. Há algumas coisas que você quer fazer que talvez não dê tempo, porque você agora já tem outros envolvimentos e outras causas. Meu irmão, aprende a se alegrar com as dádivas que Deus dará através de você aos seus filhos. E talvez naquele momento não fez sentido. Eu fiquei até um pouquinho chateado com ele, porque o cara estava me desanimando, né? Rapaz, talvez não seja para você não. Semana passada eu passei parte do dia com Bia. Ela vai entrar no ensino médio. E a gente estava ali planejando os próximos 3 anos dela. Filha, você vai estudar isso, você vai fazer isso, você vai... E eu estava ali sonhando com ela. E em um outro momento, a lembrança me trouxe lágrimas aos olhos, de ver que aquela palavra que eu ouvi realmente fazia muito sentido. Eu estava muito, muito mais feliz de ver a minha filha se encaminhando e eu ter a participação ali. Quem sabe ela vai chegar a espaços e viver coisas que eu nunca poderia viver. E mesmo que ela não vivesse profissionalmente tudo o que ela quer, ela já é uma crente em Jesus Cristo. E isso tem participação minha. Não é mérito meu, não é glória minha, mas é através desse chamado que Deus me deu enquanto pai. Eu sou pai. Não importa se eu mudei de gari, agora eu sou médico. Bem, se eu não discipulei meus filhos, se eu não vou apresentá-los ao Senhor um dia, para que eles sejam batizados e façam profissão de fé e genuinamente sejam cristãos, sabe? Então o trabalho não é o único chamado que nós temos. Ele é um deles, importante. Sim, desde que, como Anderson colocou, ele receba significado e não signifique. Nossa identidade está em Cristo, no que Ele fez por nós, no que somos para Deus por causa dele. O tempo está se esgotando, a gente vai ser um pouquinho mais objetivo. Sobre o que tu falou, Renan, de tipo, muitas vezes o domingo a gente não tem como frequentar a igreja porque está dando plantão. Exemplo da minha mãe, muitas vezes a folga dela cai na segunda, na quinta, e ela não tem como vir para a igreja. Eu queria saber como a gente pode suprir
essa demanda que o trabalho dá nas nossas vidas de outra forma, porque a gente necessita de estar aqui na igreja. A gente não pode suprir. Curto e grosso. Não dá para suprir, gente. A igreja não se reúne na segunda-feira. Bem, lá em BH tem umas igrejas que se reúnem, né? Tem culto na terça. Esse é o dia do Senhor. É o dia sobre o qual a igreja, biblicamente falando, tem a autoridade de convocar seus irmãos para adoração. E se a pessoa não pode estar aqui, esse dia não vai se repetir em outro momento da semana. Então, ela vai perder alguma coisa. Ela vai perder alguma coisa. O que eu acho que a gente precisa lutar, Gabriel? Bem, inevitavelmente, quem foi que disse isso, Anderson? O que é inevitável? Thanos, tá? Você estava dormindo na hora do filme? Pregador, profeta. Estava dormindo. Estava dormindo na hora do filme. Muitos de nós viveremos essa situação. Mas eu não posso aceitar estar em uma escala todos os domingos, irmão. Porque outras pessoas não aceitariam, mesmo não sendo cristãs. E eu tendo o dia do Senhor, a adoração comunitária da qual eu sou parte, anseio por isso, amo fazê-lo e sei que é um mandamento do Senhor. Eu não posso aceitar estar em uma escala todo domingo. Eu acho que eu entro na escala. E eu não posso me acostumar com isso. Eu não posso simplesmente dizer, bem, é o que acontece, eu estou na escala todo domingo, e bererê, e barará, e aí eu não olho nenhuma outra possibilidade, eu não tomo conhecimento de outra oportunidade, eu não me esforço para isso, entende? Eu acho que trabalhar aos domingos, muitos de nós teremos de fazer, mas desejar fazê-lo, escolher fazê-lo, eu acho que é onde mora o grande perigo. Então, se perde em trabalhar aos domingos, e principalmente para as pessoas que estão na escala todas as semanas, né? Basta o pastor. Glória no microfone. Irmãos, eu queria fazer essa pergunta para Anderson, mas vocês podem contribuir à vontade. Eita, Anderson. Não, é por conta dos desdobramentos jurídicos que podem ter, né? eu também faço direito, irmão. Você também. Obrigado. Vamos considerar um farmacêutico, né? Ou um atendente de farmácia. E aí só tem ele fazendo esse serviço ali naquele momento. E chega 2 homossexuais e pedem para ele um preservativo. Então, eles não precisam. Atende. Tecnicamente. Foi? Tecnicamente eles não precisariam disso. Eu entendi o seu exemplo. Se no caso de 2 homossexuais, por exemplo, precisarem de algum produto para pecar. É isso? Exato. E eu sou um cristão. Isso. E aí, o cristão é um atendente. Ele foi vocacionado para isso. Ser vendedor dentro desse contexto, ou um farmacêutico vai fazer esse atendimento. Tá. Ele atende, ao atendê-lo ele está pecando. Ele separa o objeto do todo, ou ao fazê-lo ele compactua com o todo. Eu acho, veja bem, essa é uma pergunta bastante complexa, que eu acho que a gente precisa respondê-la por princípio. Pensar de maneira assim, aberta. O que eu quero dizer com isso? Em todas as profissões, esse tipo de questão, de situação vai acontecer, absolutamente. Toda profissão que você está lá fora, vai acontecer desse contato, tudo mais. Eu cito um exemplo, nos Estados Unidos, o rapaz fazia bolo, um casal homoafetivo queria que ele fizesse o bolo
para o casamento gay, né? E aí foi até a Suprema Corte para dizer que o Estado não podia obrigá-lo, porque ele negou e o Estado não podia obrigá-lo. Você teve o exemplo também de uma mulher que trabalhava numa repartição pública, que ela ia assinar para ratificar o casamento homoafetivo. Nos Estados Unidos também, ela, cristã, disse, não vou fazer, minha consciência, foi para a justiça. Não sei como é que terminou o caso dela. Então, você tem, por um lado, né, trabalhando em determinadas profissões, esse tipo de coisa que vai acontecer inevitavelmente. Então, o que acontece? Tem pessoas, tem líderes, enfim, que aconselham no seguinte sentido: olha, aconteceu isso, você negue e sofra as consequências porque você está, por causa do evangelho e tudo mais. Por outro lado, eu entendo que há um princípio da reforma protestante que é o seguinte, de liberdade de consciência. Haverá cristãos que vão dizer, nesses casos específicos, eu estou como servidor do Estado. Por exemplo, eu trabalho com atendimento ao público, eu assino ementas. Sei lá, chega uma pessoa lá e pedir uma ementa porque, enfim, tem um casal lá, eu vou negar? Vai que algum cristão, vamos supor, diga assim, não, eu vou negar porque atinge minha consciência. E ali, ele não faz aquilo com fé. E Paulo disse que é pecado. Porque ele começa a fazer as coisas, assinar numa repartição pública determinada coisa, e aquilo atinge fortemente sua consciência e ele não consegue lidar com aquilo e suportar aquilo, ele vai ter que pedir exoneração, por exemplo, se for um servidor público. Por outro lado, há cristãos que dizem assim, não, eu sou representante do Estado, o Estado estabeleceu essa lei, e aqui não fazendo separação, mas ele entendendo que ele está agindo em nome como representante do Estado, ele assina aquilo ali, e ele diz assim, no Estado, mas eu tenho consciência de que isso não é o padrão bíblico e tudo mais. O que eu penso é o seguinte, a gente não pode estabelecer o ponto de bifurcação nesses casos. Eu concordo com Samuel quando, por exemplo, a questão da pornografia que destrói famílias, a questão que ele colocou do filme de terror, enfim, e outros pontos de bifurcações que são, digamos assim, extremamente danosos à sociedade, à coletividade, né? Mas eu acredito também há casos como esses, por exemplo, de que você agindo, sei lá, vendendo um preservativo, algo do tipo, é responsabilidade daquela pessoa. A responsabilidade, você não pode levar sobre si os pecados daquela pessoa. Agora, logicamente, o ponto de bifurcação, né, o ponto que a gente vai dizer, não, eu não aceito isso, ou algo tipo, por exemplo, vamos supor que você é, sei lá, modelo e vai ser chamado para ficar desfilando seminu. Então você vai aceitar isso para a glória de Deus? Lógico que não, porque aí você tem um ponto muito forte de bifurcação. Eu acho que Anderson, uma das coisas que vale a gente analisar é a diferença entre promoção e procedimento, certo? A gente pensa logo num caso assim de homossexuais, mas por que não um farmacêutico que vende preservativos para um casal não casado? Certo? O farmacêutico, ele está em seu serviço em um procedimento de venda. Ele não está promovendo o pecado com o seu trabalho, o que é diferente, talvez, de um... Nesse caso, ele nem saberia se as pessoas... vai pedir certidão de casamento? Podem dois amigos ir numa farmácia comprar algum produto, podem ser vistos como homossexuais, ou o contrário acontecer também. Então, acho que essa diferença ela é importante para que a gente saiba, em outros inúmeros casos, porque existem muitos. Você deu o exemplo de a gente pode passar a noite citando inúmeros. Por exemplo, um advogado que lida com divórcio. Com divórcio. Chegou uma causa de divórcio, ele vai fazer o procedimento do divórcio. Se for um advogado... E o juiz, então? E ele não tem escolha. Se for um advogado não cristão, ele vai incitar que tenha a briga para que ele ganhe mais com aquilo ali. Mas se for um não cristão, ele vai tentar de tudo para diminuir os danos daquele relacionamento que está se quebrando. Então, ele vai fazer de tudo para... Isso, na melhor das hipóteses. Então, ele é sal. O cristão, ele é sal nesse sentido. Ele faz o esforço para assegurar que a carne não apodreça. Mas ele tem que saber que ele não é Deus. E aí ele tem um limite. E nesse sentido, ele também tem que ter a liberdade de consciência, sabe? De saber, se eu estou num trabalho que todos os dias o que eu faço, eu fico com um dano na minha consciência, dizendo, meu Deus, eu estou desrespeitando a tua vontade, eu estou quebrando a tua vontade. Meu irmão, deixe isso, porque você não está fazendo com fé, você está vivendo uma vida de pecado na sua profissão, certo? Mas há coisas que a gente tem também
que entender que há pessoas que vão se sentir extremamente atingidas na sua consciência e vão dizer, não. Tem outras pessoas, não, eu entendo que isso aqui é um procedimento, né? Isso aqui é um procedimento do Estado, isso aqui é um procedimento do trabalho, e eu não estou misturando minha fé nisso aqui, não estou envolvendo a minha fé nisso aqui, não concordo, mas eu sei que é um procedimento. Então você tem que ter esse grau de liberdade de consciência. Isso foi o que a Reforma Protestante fez e nos tirou das garras do Vaticano. Se a gente pegar e fechar os princípios e a consciência dos irmãos, a gente gera culpas e culpas no coração, sem uma fundamentação mais firme, né? Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa? Ninguém? Renan dormiu mesmo no filme, não foi? Tristeza. Tá vendo aí? Alguém mais, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Respondido, meu irmão. Respondido. Que bom, né? Gente, então, eu queria que vocês dissessem algumas rápidas palavras para a gente terminar. Algumas considerações finais, se quiserem, para a gente terminar esse momento. E logo depois a gente vai ter o nosso sarau. Um grande obrigado, então. Legal, podem.